Matusalém foi o homem mais longevo da terra, abrangendo séculos, enquanto o mundo ao seu redor tornava-se cada vez mais escuro. Ele foi o último de uma linhagem de homens justos que permaneceram fiéis a Deus, mesmo quando poucos outros o fizeram. Ao lado de seu neto Noé, ele viu sinais do que estava por vir e mantinha viva a esperança de uma promessa divina. Esta é a história de Matusalém, que com sua vida simples e cheia de fé, deixou um legado que abrange gerações. Matusalém nasceu em um período de agitação. Seu pai, Enoque, era conhecido por sua devoção singular e por andar lado a lado com Deus em tempos em que a bondade tornava-se cada vez mais rara entre os homens. A chegada do menino foi vista como um presente divino, e Enoque, sempre atento aos sinais do céu, notou algo diferente em seu filho. Havia uma calma em seus olhos que sugeria que ele traria profundo significado para sua geração, algo além da compreensão imediata. Enoque, desde cedo, dedicou-se a ensinar seu filho as palavras e segredos do Altíssimo, mostrando-lhe como afastar-se do mal que crescia ao seu redor. O pai narrava antigas histórias sobre a criação do mundo, a beleza do jardim do Éden e as promessas de Deus aos justos, plantando no coração de Matusalém a importância de permanecer intacto. Havia, no entanto, um sentimento que pairava no ar. Os anciãos disseram que tempos sombrios estavam chegando, mas como Enoque, Matusalém foi visto como uma luz em meio à escuridão. Enquanto cresceu, Matusalém observou o exemplo de seu pai que, aos 365 anos, teve um fim misterioso. Enoque simplesmente desapareceu. Os homens disseram que ele tinha sido levado por Deus, mas sem entender completamente o que acontecera. Matusalém agora se via com a responsabilidade de continuar o caminho deixado por seu pai. Cada memória, cada ensino, ecoava em sua mente como uma missão a ser cumprida. E assim ele caminhou imerso em seu propósito, enquanto o mundo ao seu redor ficava mais escuro e mais escuro, aguardando o que ainda estava por vir. Depois da partida de Enoque, Matusalém tornou-se um símbolo de esperança para sua família e para aqueles poucos que ainda buscavam o caminho da retidão. Ele não carregava apenas a herança de seu pai, mas também o peso de um mundo que parecia afastar-se cada vez mais de Deus. Com cada dia que passava, ele via a violência e a corrupção se espalharem como uma praga. Era uma época sombria, em que poucos tinham coragem para olhar para o céu em busca de orientação. Matusalém, no entanto, lembrava-se das palavras de seu pai. Enoque tinha dito que, mesmo que o mal parecesse vencer, a promessa de Deus nunca falharia. Havia uma profunda paz nas memórias dos ensinamentos do pai que agora ele tentava transmitir, como se cada lição fosse uma semente plantada em meio ao caos. Ele sabia que manter a fé era como pisar em terreno perigoso, mas a voz de Enoque ecoava em seu coração, encorajando-o a suportar, mesmo quando a escuridão parecia pronta para engolir tudo ao seu redor. O tempo passou e Matusalém se tornou pai. Lameque, seu filho, herdou o mesmo olhar profundo que outrora fora de Enoque, e Matusalém sentia a mesma responsabilidade que seu pai tivera. Ele sabia que precisava preparar Lameque para os desafios de um mundo onde o bem estava sempre em risco de ser sufocado pelo mal crescente. Assim, dia após dia, ele passou ao seu filho o que sabia, os ensinamentos que seu pai havia deixado e a esperança de que, apesar de tudo, um propósito maior guiava suas vidas, mesmo se ainda estivesse escondido nas sombras. Com o passar dos anos, Matusalém sentia a ausência de seu pai como um peso invisível, algo que o fazia buscar a presença de Deus ainda mais.
Ele se lembrava do rosto de Enoque quando ele falava de coisas profundas, coisas de mistérios que só ele parecia saber, e da paz que cercava seu pai, uma paz que não era deste mundo. Enoque sempre repetia que tudo estava sob os cuidados de Deus e que Matusalém um dia entenderia o propósito de cada coisa. Mas no fundo havia algo que Matusalém nunca poderia esquecer: o dia em que seu pai partiu. Enoque desapareceu de uma maneira tão misteriosa quanto sua vida tinha sido. Matusalém procurou por ele, chamou seu nome, procurou cada canto das montanhas e vales, mas não encontrou nenhum vestígio. Foi então que ele percebeu que Enoque não fora removido pela mão de um homem, mas pelas mãos do próprio Deus. Os anciãos sussurraram que Enoque tinha sido livrado do mal dos homens, levado ao Criador como recompensa por sua fidelidade. Ao mesmo tempo que este desaparecimento encheu Matusalém de tristeza, também trouxe uma nova responsabilidade. Matusalém sabia que agora cabia a ele manter o que Enoque havia deixado, em cada palavra que transmitiu a Lameque. Em cada oração silenciosa, ele buscava imitar a fidelidade de seu pai, certo de que o que estava por vir exigiria toda a sua fé e mais um pouco. Ele sentia, nas profundezas de sua alma, que algo grandioso estava se aproximando, algo que mudaria a história de todos que viveram na terra. À medida que Matusalém envelhecia, o mundo ao seu redor parecia mergulhar cada vez mais fundo e mais profundo na escuridão. O mal se espalhou por campos e cidades, e era difícil encontrar alguém que mantivesse o coração focado no bem. Ódio, ganância e violência tornaram-se quase uma lei entre os homens, e o pouco de bondade que restava parecia estar sufocada por interesses egoístas. Era como se a terra tivesse se tornado um lugar onde apenas o pecado prosperava, e onde os justos, como Matusalém, eram vistos quase como figuras estranhas de outro tempo. Ainda assim, ele manteve sua terra. Matusalém carregava consigo as memórias de Enoque, as antigas promessas e as histórias que seu pai havia deixado. Em sua alma, ele sabia que cada ato de bondade, por menor que fosse, ainda tinha valor especial diante de Deus. Mas as dificuldades de resistir eram cada vez maiores. O peso da corrupção dos homens era algo que o mundo nunca tinha visto, e às vezes ele mesmo encontrava-se cansado, sentindo o peso dos anos e o vazio que as perdas deixaram. Havia, no entanto, algo mais. Matusalém notou sinais que enviaram um calafrio pela espinha, comportamento estranho, tempestades violentas, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Os sábios e os anciãos murmuravam sobre a ira de Deus, sobre um tempo de julgamento que parecia estar se aproximando. E embora ele não entendesse exatamente o que estava prestes a acontecer, sentiu seu coração apertando, como alguém vendo um céu nublado prestes a desabar em uma tempestade. No meio deste cenário sombrio, Matusalém agarrou-se à esperança, mas sabia que precisava preparar sua família. Precisava ensinar Lameque e outros o valor da fé, como Enoque havia feito com ele. Matusalém percebeu que o mundo ao seu redor estava se deteriorando, mas ele sabia que ainda havia uma tarefa para cumprir, uma missão que carregaria até seus últimos dias. O tempo seguiu seu curso e Matusalém, já velho, viu sua família crescer. Lameque, seu filho, tinha tornado-se um homem, e logo Matusalém tornou-se avô. Como seu pai fizera, ele se dedicou a transmitir aos seus descendentes os ensinamentos que recebera, os mesmos que Enoque tinha plantado nele com tanto zelo. Ele sentia que a cada ensinamento transmitido a Lameque e aos seus netos, fortalecia a única coisa que poderia resistir ao mal do mundo: a fé. Matusalém e Lameque eram homens reservados, e sua família sabia
que havia uma missão silenciosa entre eles, um propósito que sempre os mantinha atentos e firmes. Matusalém observava Lameque com o orgulho contido de alguém que vê o futuro na próxima geração, mas também com uma sombra de preocupação. Ele sabia que os dias à frente não seriam mais fáceis do que aqueles que ele mesmo enfrentara. Histórias que Lameque ouviu desde que era pequeno, agora eram contadas aos seus filhos, e assim a linhagem dos justos continuou viva como uma chama, escondida no meio da escuridão. Então veio o nascimento de seu neto Noé. Desde o primeiro momento em que olhou para o menino, Matusalém sentiu algo diferente. Havia um brilho, uma pureza nos olhos de Noé, olhos que o faziam lembrar dos dias em que seu próprio pai, Enoque, falava de promessas e da aliança de Deus. Enoque também percebeu que seu filho era especial, e juntos, Matusalém e ele tentaram ensinar Noé sobre o que realmente importava. A verdade que não pode ser perdida, mesmo em um mundo que parece ter esquecido completamente de Deus. Enquanto observava Noé crescer, Matusalém se perguntava se ele seria a resposta para os mistérios que Enoque levava sem revelar. Nos olhos de seu neto, ele sentiu a continuidade do que ele tinha sido, mantendo toda a sua vida, e sabia que, assim como ele uma vez ouvira seu pai, agora Noé ouvia tudo com profunda atenção, como se entendesse que o tempo logo chegaria para uma nova geração continuar essa missão. O tempo progrediu, e as premonições que Matusalém tinha sentido desde jovem começaram a se manifestar, de maneira mais intensa, escura e clara, estranha e inquietante. Sinais inquietantes apareceram no céu e na terra, como se algo estivesse se agitando nas profundezas da criação, anunciando uma mudança iminente. Os ventos sopraram mais forte, a noite parecia mais escura, e às vezes o próprio ar ao redor deles parecia cheio de um silêncio pesado, um silêncio que os mais sensíveis percebiam como o presságio de algo muito maior. Entre as aldeias, antigos profetas e sábios começaram a murmurar sobre um julgamento iminente. Disseram que Deus não toleraria mais a maldade dos homens, que ele enviaria uma purificação para lavar toda a corrupção espalhada pela terra. Matusalém, que sempre carregava um profundo respeito pela justiça divina, ouviu essas profecias com um peso diferente. Ele sentia que as palavras dos profetas estavam entrelaçadas com as últimas mensagens que seu pai, Enoque, havia confiado a ele antes de partir para nunca mais voltar a ser visto novamente. Em seu coração, Matusalém se perguntava se esses avisos eram de fato o fim da missão que ele e sua linhagem vinham realizando por tantas gerações. Quando ele estava com Noé, viu a mesma apreensão no garoto, um entendimento silencioso de que as histórias que ouviu não eram apenas lições morais, mas um aviso que o preparava para algo grande e terrível ao mesmo tempo. Cada vez que o céu se fechava em nuvens espessas, Matusalém observava atentamente e sabia que seu neto também estava assistindo. O olhar de Noé buscava respostas, e Matusalém, mesmo em silêncio, sabia que havia um propósito sendo cumprido ali. Ele continuou a ensinar e observar, enquanto o mundo ao seu redor parecia dançar na beira de um precipício, aguardando a chegada do desconhecido que se aproximava cada vez mais, como uma tempestade prestes a estourar. Os anos passaram e, enquanto Matusalém envelhecia, Noé se tornou um homem. À medida que o tempo passava, o vínculo entre eles parecia se fortalecer, como se ambos soubessem, sem precisar de palavras, que algo sagrado os unia. Matusalém viu em seu neto a mesma determinação que um dia se transformaria em seu próprio pai, Enoque, e de alguma forma sabia que a missão passada através das gerações encontraria um propósito ainda mais profundo em Noé. Desde jovem, Noé demonstrou uma sabedoria incomum,
uma seriedade que o fazia parecer alheio à corrupção que devorava o mundo ao seu redor. Ele era reservado, atento e ouvia os ensinamentos de Matusalém com uma alma aberta, absorvendo cada detalhe como se entendesse que a essência daquela sabedoria seria crucial para os dias que viriam. Enquanto os homens ao seu redor buscavam apenas prazer, poder e violência, Noé permanecia em silêncio, observando o mundo com os olhos de alguém que sabia que o tempo era curto. Em momentos silenciosos, Matusalém falou a Noé sobre o desaparecimento de Enoque, sobre os mistérios que cercavam o destino do bisavô e também sobre os rumores dos antigos acerca das visões de julgamento que muitos já anunciavam. Noé ouviu com o coração pesado, mas com uma certeza que parecia vir das profundezas de sua alma. Ele pressentiu que faria parte dessa história, que os sinais sombrios ao redor eram um chamado para ele. À medida que os anos passaram, Noé se tornou pai, e sua própria família começou a crescer, como se o tempo estivesse correndo para frente, preparando o caminho para algo que Matusalém, no fundo, já sabia ser inevitável. Mesmo sem respostas claras, o velho continuou a guiá-lo, cada vez mais certo de que Noé carregava dentro de si uma maior missão, uma responsabilidade que desafiaria não apenas a força de sua fé, mas o destino de toda a humanidade. Matusalém, com seus muitos anos, era agora uma figura de respeito entre os homens. Não havia ninguém que não soubesse sobre sua extraordinária longevidade, algo que para muitos era um mistério, quase como um sinal dos céus. Ao longo de quase um milênio de vida, ele testemunhou a ascensão e a queda de gerações, a disseminação da corrupção entre os homens e o enfraquecimento dos laços de bondade que outrora sustentavam a terra. No entanto, sua presença ainda era como uma âncora, um ponto de esperança para aqueles poucos que viam nele um lembrete de um tempo mais puro, um tempo em que Enoque andava com Deus. Matusalém era visto como um guardião da sabedoria antiga, alguém que ainda carregava o peso de tudo o que havia aprendido e vivido. Entre os anciãos, ele era uma voz que inspirava respeito e cuidado. Mesmo sendo um homem idoso, ele permanecia atento, especialmente ao lado de Noé, seu neto, que agora também era respeitado por sua retidão e seriedade. Os dois caminhavam juntos pelo campo, observando os sinais do céu e discutindo as antigas promessas de Deus. Noé, que tinha ouvido tantas histórias e premonições, sentia o peso daquela jornada ao lado de seu avô. O mundo mergulhado em caos e violência parecia mais próximo de um ponto sem retorno. Noé, agora um adulto, não era mais apenas o neto de Matusalém, mas um homem que carregava a mesma marca de justiça que a de seu bisavô Enoque uma vez fizera. Matusalém viu essa transformação em Noé com uma mistura de orgulho e apreensão. Sabia que os dias sombrios estavam se aproximando e que Noé, apesar da juventude, já carregava um fardo muito pesado para a maioria dos homens. Muitas vezes, quando o silêncio da noite os envolvia, Matusalém falava com seu neto sobre a paciência de Deus e as promessas que ele havia feito aos justos. Noé ouvia atentamente, como se cada palavra fosse um segredo precioso, algo que ele precisaria lembrar nos momentos mais difíceis. O tempo de Matusalém estava chegando ao fim. Aos 969 anos, ele sentia que seu corpo, agora pesado e cansado, estava chamando-o para descansar. Mesmo assim, permaneceu firme, atento aos sinais e, acima de tudo, ao que ainda precisava transmitir a Noé. Naquele ano, a atmosfera parecia diferente. Havia uma inquietação na natureza, como se o próprio mundo estivesse à beira de um evento inevitável. Matusalém percebeu ventos mais fortes no céu, com nuvens densas e sombrias, e a própria terra parecia esperar. Noé, que agora entendia a gravidade das palavras do avô,
começou a se preparar em silêncio, seguindo o que sentia em seu coração e as instruções de Deus que começavam a se revelar a ele. Matusalém observava-o com uma mistura de satisfação e arrependimento, sabendo que sua longa vida o havia levado a este exato momento, o momento em que prepararia Noé para o que estava por vir. Ele entendeu profundamente em sua alma que sua missão estava completa e que em breve seria Noé quem teria que carregar o fardo da esperança em um mundo que estava desmoronando. Então, no mesmo ano em que os céus pareciam mais espessos do que nunca, Matusalém partiu. Sua morte silenciosa e serena ecoou como o último aviso para o mundo, que mal notou a perda de um homem tão raro. Poucos imaginavam que, com sua partida, um novo ciclo estava prestes a começar. Um ciclo que Noé teria que enfrentar sozinho, com sua fé e coragem como seus únicos companheiros. Com a partida de Matusalém, Noé sentiu o peso da responsabilidade cair sobre ele de uma vez por todas. Aquela constante e sábia presença que sempre guiara seus passos e o preparava para o que estava por vir, agora estava apenas nas memórias e ensinamentos que ele carregava. Em seu coração, os dias após a morte de Matusalém estavam silenciosos, e Noé passou horas refletindo sobre tudo o que havia aprendido, sabendo que o momento que seu avô temia e profetizara estava se aproximando. Em breve, as instruções de Deus começaram a ficar claras para Noé. Em sonhos e visões, ele entendeu que um grande julgamento estava prestes a acontecer ao mundo e que apenas ele e sua família seriam poupados. Havia algo amargo e solitário sobre essa revelação, mas Noé sabia que era sua responsabilidade cumprir o plano de Deus, planejar e construir a grande arca que iria preservar a vida. Dia após dia, ele se dedicou à construção. Cada golpe de martelo era como um eco da promessa que ele carregava. Espectadores vieram e o assistiram, zombando, incapazes de entender o propósito de sua tarefa. Mas Noé, firme na fé que herdara de seus ancestrais, persistiu. Guiado por uma força que ia além da compreensão humana, ele sabia que, de alguma forma, estava continuando o legado de Matusalém e Enoque, e que a missão de sua linhagem estava prestes a ser cumprida. A arca de Noé, imensa e sólida, começou a tomar forma diante dos olhos perplexos de todos. Dia após dia, o barulho da construção ecoava através do vale, um som que marcou o fim de uma era. Noé, ao lado de seus filhos, trabalhou com a convicção de alguém que sabe que não há tempo a perder. À medida que avançava na construção, as memórias de Matusalém e Enoque deram força a ele. Ele carregava consigo as vozes de seus ancestrais, como se cada gesto fosse um eco de gerações passadas. Então, os animais começaram a chegar. Vieram em pares, como se guiados por uma força invisível. Sob o olhar atônito da multidão, eles entraram na arca sem hesitação. As pessoas, confusas e divididas entre o medo e o escárnio, olhavam Noé com incredulidade, incapazes de entender a seriedade do que estava acontecendo. Mas Noé, com seu coração em paz e sua mente fixada na promessa, continuou. Quando a arca finalmente ficou pronta e o céu começou a escurecer com nuvens pesadas, Noé reuniu sua família e entrou na grande embarcação. Era como se, ao atravessar aquela porta, ele estivesse carregando consigo não apenas a esperança de uma nova vida, mas o legado dos justos que vieram antes dele. Noé sabia que, a partir de então, sua vida e a de sua família dependeriam da fé e da promessa que Deus fizera aos seus ancestrais. Assim, a história de Matusalém encontrou sua conclusão nas águas que em breve cobririam a terra. Aquele que viveu para ver a era dos homens e os sonhos de seu pai, agora repousava na memória de Noé,
que carregava o futuro em suas mãos. Enquanto as primeiras gotas de chuva caíam do céu, selando o destino de todos, a arca se fechava, protegendo Noé e sua família. A memória de Matusalém e sua longa vida permaneciam vivas. Aquele que viveu por quase 1 milênio era um símbolo de paciência e perseverança. Alguém que permaneceu fiel em um mundo que estava cada vez mais se distanciando de Deus. A história de Matusalém nos lembra que a vida, por mais longa que seja, tem um propósito profundo quando alinhado com os valores certos. Ele esperou e confiou, plantando sementes de fé naqueles que viriam depois, mesmo sem ver o resultado de sua missão. Matusalém nos ensina que a paciência é mais do que uma virtude. É a coragem para acreditar que o bem tem eterno valor, independentemente dos tempos difíceis. Ele sabia que, apesar da corrupção ao seu redor, Deus cumpriria sua promessa, e essa compreensão o sustentou até o fim. Enoque, seu pai, havia transmitido a ele o segredo de andar com Deus em silêncio e fidelidade. Matusalém passou esse legado a Noé, que enfrentaria o desafio mais sombrio de sua geração. Quando olhamos para a vida de Matusalém, vemos o poder de uma fé que perdura silenciosa, mas inabalável. Ele não precisava ver a inundação para saber que sua vida tinha um propósito, e sua história nos inspira a ser constantes e fiéis para manter a esperança, mesmo quando o mundo parece estar se movendo na direção oposta. A história de Matusalém, que se estende até Noé, é um lembrete de que Deus cumpre suas promessas e que nossa missão é confiar e permanecer firme até o fim, sabendo que nossas ações e nossa fé podem passar por gerações, assim como a vida de Matusalém ecoou através dos séculos. Se você gostou da história de Matusalém e quer continuar seguindo outras histórias de fé e superação, lembre-se de curtir este vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia. Até o próximo vídeo.